sadismo é uma condição, uma característica, uma manifestação psicopatológica, ou seja, mental, doentia, comportamental, em que a pessoa obtém prazer, satisfação e realização pessoal a partir do momento que inflige em outras pessoas dor, sofrimento, humilhação, sem ter a capacidade de empatia, ou seja, de se colocar no lugar da outra pessoa. Um indivíduo sádico é uma pessoa que sente prazer, um prazer mórbido com o sofrimento alheio, com o sofrimento de outra pessoa, ou causando ele próprio esse sofrimento, ou só presenciando o sofrimento de outra pessoa, alguém que está contando uma história de sofrimento, de dissabor, e ele tem um prazer mórbido nisso. Geralmente o sádico não vai externar, ele pode ser um zombeteiro, ou ele pode ser agressivo, uma pessoa mais controladora. Você percebe que o indivíduo é sádico pela postura dele. Geralmente são pessoas mais agressivas, são pessoas controladoras, mas ele não vai te contar que ele está tendo prazer nessa história que você está contando. O sadismo, ele não é uma doença, ele é uma característica individual, ele é uma cor na personalidade de alguém. E a personalidade ela é desenvolvida numa pessoa até os 18 anos de idade. Então, se ela vive num ambiente de brutalidade, de violência, ela pode desenvolver esse tipo de comunicação violenta e bruta. Ou ela pode ser uma criança que gosta de mutilar animais, de matar passarinho, pegar inseto e colocar alfinete. Então, é um desenvolvimento do sadismo. Depende do ambiente e das características hereditárias do próprio indivíduo. Como todas as outras condições doentias mentais, elas tendem a ser o resultado desequilibrado, desarmônico, incongruente entre o conjunto de características internas, pessoais, individuais, em interação com as relacionais de outras pessoas e das características do contexto social em que vive. Portanto, o sadismo ele é uma condição, um adoecimento, uma alteração comportamental que é desenvolvida progressivamente, ou seja, a pessoa jamais nasce com sadismo, mas ela pode nascer com características potenciais de desenvolver o sadismo e que por alguns gatilhos, como por exemplo, o uso de drogas, especialmente as estimulantes, cocaína, crack, anfetaminas, essas características se expressam. O sadismo, ele não é considerado, para a maioria dos escritores, pesquisadores da área, como um transtorno isolado. Geralmente ele é uma característica, uma parte, por exemplo, do transtorno de personalidade antissocial ou da psicopatia. Há uma discussão se quando o indivíduo tem a expressão comportamental, o agir na forma de sadismo na temática sexual, se trata ou não de um transtorno mental, que na psiquiatria é sinônimo de doença mental. O sadismo é um distúrbio psicológico porque ele tem como consequência o próprio indivíduo com esta condição psíquica ter sofrimento e ter consequências severas, como por exemplo na esfera judicial, como também e especialmente por causar danos a terceiros, quer sejam prejuízos à vítima, por assim dizer, do ponto de vista físico, moral, psíquico e algumas vezes de atitudes sádicas tão extremas que a pessoa pode ter como vítima ferimentos graves e algumas vezes tendo até morte ou invalidez. Não é um transtorno, não é uma doença, não é um distúrbio, é uma característica.
ele é um jeito da pessoa, não é uma doença. É uma pessoa que, para ela, o mundo é formatado dessa maneira. Eu sinto prazer na crueldade. Isso não tem nada de errado, ela não se percebe. Para ela, provavelmente todos funcionam dessa maneira. O indivíduo sádico, ele não tem muita empatia pelas outras pessoas, falta empatia. Então, ele não percebe o quanto o seu próprio prazer é mórbido. Ele depende do grau de sadismo, tem toda uma intensidade de sadismo, né? Tem o sadismo social e o sexual, e um não implica realmente no outro. Se esse indivíduo é um sádico social, não quer dizer que ele vai ter o sadismo sexual e vice-versa. O sadismo é um comportamento, um modo de ser, de agir e de relacionar prejudicial, porque a pessoa dita vítima ou que recebe as consequências vai ter consequências físicas, psíquicas, morais, ou seja, vai vivenciar sofrimento, portanto é prejudicial. A partir do momento que uma pessoa, em função das suas características e vivência do sadismo, causa um mal a outra, ou seja, um dano, isso necessariamente precisa ser reparado, ou seja, esta é uma repercussão legal, jurídica. Os fatores sociais, eles são importantemente contribuidores para a expressão, manutenção e agravamento do sadismo. Ou seja, sociedades onde são mais tolerantes e que os sistemas punitivos são mais flexíveis, tendem a fazer com que as pessoas com sadismo tenham as suas expressões comportamentais crescentes, exacerbadas e cada vez mais causando danos mais graves, chegando, por exemplo, a condições de morte. O sadismo tem graus. Se é uma pessoa que sente prazer com o sofrimento do outro, mas não vai causar sofrimento, isso é um grau leve. Agora, tem sádicos que acabam tem graus de sadismo que acabam sendo de personalidades psicopáticas, de assassinos que matam por prazer de impingir sofrimento a outra pessoa. Então, vai desde o prazer de ver alguém se dando mal até o prazer assassino de matar uma pessoa. E sexualmente também. Na verdade, o complementar do sadismo é o masoquismo. Se é uma prática sexual aceita por todos os envolvidos, não há nada de errado com isso. É uma parafilia, mas que não prejudica ninguém. Mas se essa pessoa sádica machuca realmente, sem o outro ser masoquista, sem o outro querer, estupra, faz bondage, que é a amarração, e outras práticas sexuais violentas sem a anuência da outra pessoa, aí isso é muito grave. Tem coisas que o paciente precisa te contar, que ele tem prazer no sofrimento das outras pessoas, ele precisa te dizer isso. Dependendo do grau de sadismo, ele vivencia secretamente esse prazer, e se ele não te conta, você não consegue adivinhar e saber o que se passa no intrapsíquico. Mas tem evidências indiretas de sadismo, o bullying, a agressividade. Aí você olha essa pessoa e presume que ele seja um sádico. O diagnóstico de sadismo desta condição, que pode estar isolada ou fazendo parte de um outro diagnóstico, como transtorno de personalidade antissocial, é de característica clínica. Ou seja, é a partir do relato que a própria pessoa faz para o profissional de saúde mental, quando procura ajuda, ou quando
os familiares descrevem para o profissional o que é o comportamento da pessoa. É muito comum os indivíduos sádicos não se reconhecerem sádicos, ou seja, não se reconhecerem como tendo atitudes, comportamentos, falas e relacionamentos causadores de sofrimentos, injustiças, agressões, humilhações em outros. É o que nós chamamos de crítica pobre, ou seja, de autorreconhecimento de um problema limitado. Ou seja, isto faz com que a busca por suporte, tratamento, ajuda, recuperação, reabilitação fica cada vez mais tardia. E muitas vezes a causa que leva à busca e tratamento é quando passa a ter processos de investigação, punição e até de reclusão em cadeias. Há uma sociedade mais violenta, pessoas que gostam de armas, de práticas violentas. Acho que pode sim. Acho que o sadismo é um sintoma, né? Então, eu acho que não é certo falar que o sádico tem sintomas. Ele tem evidências de comportamento que a gente pode diagnosticá-lo como sádico. Um chefe controlador, muito rígido, zombeteiro, arrogante, é uma pessoa sádica, mas isso não são sintomas, são características, né? No sadismo, a pessoa que está vivenciando doentiamente esta condição tende a ter substituição do tempo útil de trabalho, estudo, lazer para buscar, selecionar e aplicar sofrimento em outra pessoa. Ou seja, há uma condição pessoal de ter os seus interesses de vida restritos, resumidos, diminuídos, com a finalidade de causar sofrimento a outra pessoa. Isto é muito importante porque uma vez que dá certo no sentido que não tem nenhuma repercussão punitiva de denúncia para uma pessoa que ficou como vítima, isso tende a ser piorado, agravado no novo contato com aquela mesma vítima ou para as próximas, cada vez tendo uma tendência à intensificação, exacerbação, agravamento, de modo que pode algumas pessoas até morrerem ou outras, pelo sofrimento que passaram a vivenciar como vítimas de um sádico, até suicidarem ou passarem a se ferir em automutilação. As causas do sadismo, elas são, assim como para a maioria dos transtornos mentais, multifatoriais, iniciando por elementos genéticos, ou seja, filhos ou parentes de quem tem o diagnóstico, essa condição de sadismo, tem uma probabilidade maior de expressá-la. Além do fator genético, que é potencial, mas não necessariamente o único modo de expressão, temos também as questões familiares que, quanto mais a educação for flexível, tolerante, há, por parte da pessoa com esse potencial, as suas primeiras experiências, que são toleradas e, em sendo toleradas, tendem a exacerbar. Como no sadismo, há também uma característica muito frequente que é a impulsividade, ou seja, a partir de um desejo sem mensurar consequência, já se faz uma ação, muitas vezes danosa. Dentro dessa impulsividade, isto tende a ser piorado gravemente quando se usam substâncias psicoativas, como, por exemplo, álcool, maconha, cocaína, crack, LSD, heroína e qualquer uma dessas outras substâncias. Portanto, o sadismo, ele é reconhecido como sendo uma condição multifatorial e que, se ele está dentro do conjunto de sintomas, por exemplo, do transtorno de personalidade antissocial, tende a ter esse tipo de comportamento iniciado de maneira mais precoce, mais grave, com consequências mais severas num menor espaço de tempo.
E quando está isolado do transtorno de personalidade antissocial, tende a ter uma progressão mais lenta e logo também um resultado de intervenções melhor. O sadismo é uma característica de personalidade evolutiva. Ela pode ser genética e ambiental. Na verdade, a medicina não sabe identificar exatamente qual é a causa, qual o neurotransmissor ou qual é a área cerebral envolvida no sadismo. Não existe essa relação de casualidade. A gente não tem certeza, provavelmente é uma questão multifatorial. É muito difícil tratar uma pessoa sádica. Com uma terapia cognitivo-comportamental, você consegue reconstruir vias de prazer. Então, é como se você ensinasse esse paciente a ter prazer que não seja sádico, a ter mais empatia pelas pessoas e buscar novas formas de prazer. É possível que você refaça essas vias neurológicas desse paciente. Sendo uma característica humana, ele pode estar associado a transtornos de personalidade, a psicopatias, que é o transtorno de personalidade antissocial, e as doenças psiquiátricas podem aumentar o grau de sadismo de uma pessoa. Então, se a gente tem um sádico deprimido e que é uma pessoa irritada, ele pode ficar mais sádico ainda do que ele já seria sem o transtorno de depressão, por exemplo. É um estilo de obter prazer. Existem pessoas que são só sádicas. Na verdade, esse termo foi cunhado por um escritor francês que viveu no século XVIII, chamado Marquês de Sade, que escrevia livros de um cunho sexual bem forte e bem agressivo. É um termo cunhado baseado nesse escritor, Marquês de Sade. As escolas podem estar atentas ao tipo de ambiente que aquele determinado aluno tem, observar o comportamento do aluno, se é um aluno agressivo, se é um aluno que vem de uma família disfuncional, que gosta de maltratar animais. A intervenção precoce sempre é o melhor. Então, tem conselhos tutelares que intervêm em famílias agressivas e disfuncionais, e fica muito a cargo dos professores e da escola também observar cada aluno e detectar se aquela criança está propícia, está imersa num ambiente propício ao desenvolvimento de uma dinâmica sádica. São pessoas que estão muito conectadas com a sua própria fonte de prazer, não têm muita empatia pelo sofrimento do outro e não buscam tratamento. Geralmente não, são pessoas que a gente encontra por aí na sociedade, são chefes abusivos, são pais rígidos, às vezes mães narcisistas, borderline, e geralmente esse tipo de paciente não busca tratamento. Geralmente a gente diz qual é a psicodinâmica do sádico. É aquela criança que recebeu muito pouca atenção e afeto dos pais. Se essa pouca atenção e afeto se escalonam para surras, e o indivíduo pode ir ficando mais grave e compondo o seu quebra-cabeça de personalidade de um jeito mais maligno. O sadismo, ele é um processo baseado em traumas infantis, e ele é um característico da personalidade. Então, geralmente, é uma criança que sofre traumas e vai desenvolvendo até os 18, que é a idade que a gente diz que a personalidade já está completa. O acompanhamento psicológico nos casos de sadismo, ele é imprescindível, absolutamente necessário, porque existem os elementos cognitivos, ou seja, do modo de pensar da pessoa, os elementos comportamentais, que é o modo de relacionar, e os elementos afetivos, de amor, paciência, tolerância,
Portanto, a psicoterapia e as intervenções psicológicas constituem o caminho, a oportunidade, a possibilidade dessas pessoas que apresentam a condição clínica do sadismo poderem ter as suas capacidades pessoais, cognitivas, afetivas e comportamentais readequadas, reeducadas, restabelecidas de modo saudável. Isto é possível, felizmente. O tratamento, ele é inicialmente na forma de psicoterapia, especialmente a cognitiva comportamental, que é estruturada com um número de sessões determinado no início do tratamento e com objetivos muito claros do que se vai atuar, intervir e resolver, com ou sem a participação dos familiares. Em situações onde existem comorbidades, ou seja, o sadismo e outra condição clínica psiquiátrica, por exemplo, sadismo e transtorno afetivo bipolar, há de se tratar o transtorno afetivo bipolar comórbido e, melhorando esse transtorno, esse adoecimento do humor, tende a melhorar também as manifestações e expressões do sadismo. Se a pessoa tem um transtorno por dependência de substância psicoativa e sadismo, por exemplo, dependência de cocaína e sadismo, os resultados serão melhores tanto para a dependência de cocaína como para o sadismo, se essas duas condições forem tratadas ao mesmo tempo. E como existem tratamentos medicamentosos para as dependências químicas e tratamentos medicamentosos para os transtornos impulsivos e transtornos medicamentosos para o transtorno afetivo bipolar, por exemplo, logo, os tratamentos medicamentosos dessas outras condições as melhorarão e automaticamente também melhorarão os pensamentos, comportamentos e afetos sádicos. Necessita de uma psicoterapia e tem casos de sadismo que são muito graves, que são desses indivíduos que têm transtorno de personalidade antissocial que não tem tratamento. São os assassinos, estupradores, não são pessoas possíveis de tratar. Tem graus de sadismo que são intratáveis, mas a gente indica uma psicoterapia, geralmente cognitivo-comportamental, para recriar essas vias neurológicas de sentir prazer. A gente ensina o paciente a sentir prazer de outras maneiras e a medicação pode ajudar a conter a impulsividade do paciente, porque o sádico cruel pode ser um pouco impulsivo também. Então, tem remédios neuroléticos, antidepressivos que ajudam a conter, a segurar essa impulsividade sádica. Eu acho que sempre tem gente estudando todos os temas, né? Ele não é um assunto que está especialmente na moda. A moda hoje em dia é estudar medicação psicoestimulante, cogumelos, psilocibina, é nisso que a psiquiatria está focada hoje em dia. Deve ter algum pesquisador que se interessa pelo sadismo, estudando aqui ou ali, mas não é um assunto especialmente estudado.